Agora vamos ao próximo tópico: por que surgem os monopólios? Então, uma empresa é um monopólio se for a única vendedora de seu produto. Essa é a primeira questão. Então, uma empresa é um monopólio se for a única vendedora de seu produto e se seu produto não tiver substitutos próximos. Então, não tem como você trocar este produto por um outro produto de maneira tão simples assim. A causa fundamental dos monopólios está nas chamadas barreiras à entrada. Então, um monopólio se mantém como o único vendedor do seu mercado porque as outras empresas não podem entrar no mercado e competir com ela. Então, veja, monopólio é uma empresa é uma única empresa que vende um determinado produto e esse produto acaba que é um produto exclusivo a ela. Você não tem substitutos próprios na mesma natureza. E o que põe como característica a existência do monopólio é a existência de barreiras à entrada, ou seja, existem entraves, existem restrições para que eu chegue e monte uma empresa para fazer a mesma coisa. Então, mais uma vez, uma comparação. Por exemplo, em sua cidade, provavelmente você só tem a opção de ter fornecimento de água por uma única empresa. Então, em todas as cidades, sempre só uma empresa fornece água naquela cidade. Muitas vezes, por exemplo, uma empresa municipal. Você não tem outra opção para ter água canalizada nas mesmas condições. E eu não posso, Felipe, do nada, chegar e construir uma empresa, chegar lá e abrir uma empresa para fornecer água na cidade tal, porque eu cheguei lá e quero. Por quê? Porque existem barreiras na entrada, existem restrições, existem bloqueios que não permitem que eu faça ali uma empresa dentro daquela atividade. E as barreiras à entrada, por sua vez, elas podem ter três origens. Então você tem os recursos de monopólio, então um recurso-chave necessário para a produção é exclusivo, então um recurso-chave necessário para a produção é exclusivo de uma única empresa. Então você tem os recursos do monopólio, então por exemplo, quando você tem uma empresa como uma Vale que tem o direito de explorar uma determinada mina de minerais, só ela pode explorar ali. Ainda que esse mineral esteja sob a regulamentação do governo brasileiro, porque os recursos do subsolo pertencem ao governo federal, consequentemente, só uma empresa pode explorar aquele recurso-chave. Então, se eu sou o detentor da exploração daquela mina é minha e eu exploro ela de maneira exclusiva. Então, essa é uma barreira à entrada, os recursos de monopólio. Outra questão são as regulamentações do governo. Então, o governo concede a uma única empresa o direito exclusivo de produzir um determinado bem ou serviço. E aí você tem uma série de serviços públicos que funcionam a partir de regulações do governo. Duas para ficar aqui muito caro. Água e esgoto. Normalmente é uma empresa que fornece em cada cidade. Então, cada cidade existe uma legislação para manter uma empresa como única fornecedora. E a energia elétrica, a mesma coisa. Você, no caso do Brasil, cada estado tem uma fornecedora de energia que ela é exclusiva para alimentar aquele estado todo com energia elétrica. Então, consequentemente, isso impede que eu me aventure a abrir uma empresa de fornecimento de energia elétrica da noite para o dia. Então, tem uma barreira à entrada, tem uma legislação que me proíbe de criar uma empresa competidora de qualquer forma. E o terceiro é o processo de produção. Então, uma única empresa consegue fornecer produtos a custo mais baixo que um grande número de produtores. Então, também entra aí uma série de serviços públicos. E nesses três também aí, você tem hoje muito ligado às questões de monopólio, ainda que você tenha competidores, mas acaba que hoje, por exemplo, quando você tem as questões dos direitos de propriedade, quando você tem esses copyrights, quando você tem as patentes,
você está criando aí uma série de privilégios, desde os privilégios de possíveis privilégios de recursos de monopólio, de regulamentação e de processo de produção, porque consequentemente hoje você tem uma série de atividades produtivas, como a gente tem visto aí nos últimos capítulos aqui do livro do Menkil. Consequentemente, a escala produtiva hoje é um elemento determinante do ponto de vista da atividade econômica como um todo, e consequentemente você tem aí uma lógica em que favorece a grande produção versus a baixa produção. Então, por exemplo, hoje, se a gente for ver, por exemplo, a questão do agro, muitas vezes você tem hoje no agronegócio várias empresas que agem como monopólio, porque o processo de produção só viabiliza aquela produção em larguíssima escala, o que você acaba naturalmente matando os pequenos e criando grandes monopólios regionais, enfim, nacionais, que vão produzir aquele produto em grande quantidade para fazer escala, fazer um custo médio baixo e, consequentemente, ter viabilidade do mercado. Então, veja, o monopólio, muito mais do que a gente tinha pontuado lá no capítulo 14 sobre empresas competitivas, o monopólio é uma estrutura de mercado que a gente vê bastante nas economias globais hoje. Então, há uma tendência no capitalismo global de ter empresas cada vez maiores, empresas cada vez únicas, empresas cada vez mais detentoras de poderes de mercado, porque é isso que faz com que o capitalismo tenha interesse, inclusive pelo negócio, ou seja, a capacidade de você ter o poder de produzir o destino do negócio.